Depois de tanto tempo pedindo, você merece uma resposta. Depois de tanto tempo clamando, você merece viver um tempo de refrigério. Pastor, por que Jesus primeiro tem que me curar por dentro? Para você não chegar na festa arrumando confusão. Para você não chegar na festa esnobando as pessoas. Para você não chegar na festa soberbo. Para você não chegar na festa e pisar em alguém. Alguém vai te ver na festa feliz. E quando alguém diz, ei, desconta, vinga, você vai dizer, não, eu estou vindo do tanque, eu sei o que eu passei para chegar aqui. Eu sou uma pessoa recuperada por Deus. Eu estava ferido, machucado, decepcionado, arrasado, mas recebi a visita de um homem que mudou a minha vida. Adquira o seu Planner 365. Mapa bíblico para a leitura da Bíblia em um ano. Condição especial de lançamento, apenas R$ 19,90. Seja um mantenedor do nosso canal. Link na descrição. João capítulo de número 5. É um texto muito conhecido de todos vocês. João capítulo de número 5. Todos encontraram? Depois disto, havia uma festa entre os judeus. Havia uma festa. E Jesus subiu para Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de pessoas impotentes, cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Pois um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Aquele, pois, que entrava primeiro na água, depois de ter sido agitada, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um certo homem que tinha uma enfermidade há 38 anos. E Jesus, vendo este homem deitado e sabendo que estava nesse estado há muito tempo, disse-lhe, queres ser curado? E o homem respondeu, Senhor, não tem homem algum que me ajude e me coloque no tanque quando a água é agitada. Mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe, levanta, toma o teu leito e anda. Versículo de número 14. Depois, Jesus o encontrou no templo. Amém. Quantos podem dizer amém? Meus queridos irmãos, o texto que nós lemos é um texto muito conhecido. É título de mensagens, de livros, de sermões, de reflexões. É um capítulo muito conhecido no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. E este texto fala sobre a história de um homem. E é sobre a história desse homem que eu quero falar hoje. Porque quando nós lemos este texto, a impressão que nós temos é que o problema deste homem era uma doença. Parece que quando nós lemos o texto, parece que o problema deste homem é uma enfermidade. Porque o texto fala que ele tem uma enfermidade e fala há quanto tempo também ele está doente. Então, a princípio, lendo o texto, nós temos a impressão que o problema desse homem é físico, que o problema desse homem mas esse homem tem um problema emocional e espiritual muito mais agudo, muito mais superior do que o problema físico. Por isso que Jesus teve com esse homem uma conversa. Porque se Jesus, pastor Cristian, só curasse esse homem, o problema dele, pastor Edson, não estaria resolvido. Porque às vezes a gente acha que o problema da gente é um e o problema é outro. Às vezes você acha que o problema é uma coisa e o problema é outra coisa. E Jesus agora está indo para uma festa, porque em Jerusalém está tendo uma festa. O que está tendo em Jerusalém? Uma festa. A festa é entre os judeus. Uma festa provavelmente religiosa. Então Jesus está indo a Jerusalém, porque em Jerusalém está tendo uma festa. Jesus é judeu. A festa é entre os judeus. Jesus está indo para onde? Para a festa. Para onde Jesus está indo? Para a festa. Só que quando Jesus está chegando em Jerusalém, Jesus se lembra que em Jerusalém não tinha só uma festa.
Jerusalém também tinha um tanque. E no tanque não tinha festa. Lá no tanque não tinha festa. Lá no tanque tinha cego, manco, ressecado, paralítico, angustiado, deprimido, gente chorando, gente sofrendo. Aí sabe o que Jesus faz, pastor Cristo? Uma coisa que só Jesus sabe fazer. Quando Jesus está entrando em Jerusalém, Jesus disse: eu vou mudar o itinerário. Eu não vou para a festa, eu vou para o tanque. Quem está na festa já está comemorando. Quem está na festa já está celebrando. Quem está na festa já está sorrindo. Quem está na festa já está cantando. Quem está na festa já recebeu a vitória. Jesus precisa visitar o tanque, porque quem está no tanque ainda está pedindo, ainda está chorando, ainda está clamando, ainda está esperando. Eu quero que você levante comigo as suas duas mãos aos céus e, profetizando a Bíblia, eu profetizo: Jesus está visitando o tanque hoje. Você acredita que esta noite Jesus está visitando o tanque? Jesus esta noite está dizendo: hoje eu vou no angustiado, no deprimido. Hoje eu vou no que está orando, no que está pedindo, no que está clamando, no que está esperando. Se você acredita nessa palavra, dê glórias a Deus, porque Jesus hoje resolveu ir no tanque visitar alguém. Jesus chega no tanque, e a Bíblia diz que lá no tanque tem um homem, e no tanque havia uma multidão, e Jesus resolve se ater à história deste homem. Por quê? Porque esse homem tinha uma história muito triste. Esse homem tinha 38 anos que tinha uma enfermidade. Quantos anos, irmãos? 38 anos. Tinha 38 anos que ele esperava o mesmo milagre. Tinha 38 anos que ele clamava pela mesma bênção. E esse homem que está à beira do tanque, o problema dele deixou de ser físico somente e passou a ser um problema emocional, psicológico, espiritual, porque esse homem se tornou uma pessoa profundamente decepcionada. Você sabia que a Bíblia diz que você conquista uma cidade murada, mas não conquista um irmão ofendido? É muito mais fácil você tratar um doente físico do que um doente emocional. Você já percebeu que tem gente que está andando, falando, comendo, bebendo, dormindo, e ele quer o quê? Morrer. Ele tem um problema emocional, ele quer morrer. Ele quer pular de um prédio, ele quer dar um tiro na cabeça, ele quer cortar o pulso, ele quer se enforcar. Tem um canceroso em estado terminal de câncer. O médico já disse que ele vai viver só 6 meses, e ele está querendo viver. Tomando remédio, fazendo quimioterapia, radioterapia, lutando para viver, procurando os melhores, porque ele não quer morrer, porque o problema dele não é emocional. Ele quer a vida que está querendo ir embora dele. Então o problema emocional é muito sério. E esse homem tinha um problema de decepção fortíssimo. E eu vou ser sincero para os irmãos: tem muita gente decepcionada no nosso meio, na família, na igreja, em todos os ambientes. E a Bíblia vai dizer que este homem estava enfermo há 38 anos. Vamos recapitular isso aqui: quanto tempo? A primeira decepção desse homem é com o tempo. A primeira decepção desse homem é com quem? Sabe o que Salomão escreveu dizendo? A esperança demorada adoece, não é incredulidade, não é falta de fé. É que quando alguém espera demais, a intenção do coração é adoecer. Quando você espera muito e não acontece, nasce dentro de você um esmorecimento. O coração adoece, porque você está esperando a mesma coisa. Você está esperando há muito tempo. Então esse homem tinha um problema com o tempo. Quantas pessoas estão orando há muito tempo pela mesma pessoa, pela mesma causa, pela mesma situação? E alguns de vocês, algumas vezes, até disseram: eu já estou cansado de orar por isso. Eu já estou cansado de pedir por isso. Eu estou cansado de fazer campanha por isso. Pastor, o senhor sabe quantas campanhas eu já fiz? O senhor sabe há quantos anos eu estou orando? O senhor sabe há quanto tempo que eu estou pedindo por isso? Esse homem tinha uma séria decepção com o tempo, porque tinha 30
38 anos que ele estava esperando. Eu não sei há quanto tempo você está esperando e nem sei se você está decepcionado com o tempo. Mas Daniel disse que ele muda a estação e muda os tempos. Eu quero que você levante as suas duas mãos aos céus bem alto, porque Deus tem o controle do tempo. E a Bíblia diz que não tenha a promessa por tardia. Não tenha a promessa por tardia. Por quê, pastor? Está escrito no texto. Porque fiel é o que prometeu. Deus te trouxe aqui esta noite para te animar, para te dar uma injeção de ânimo, para te dizer: eu controlo o tempo, eu controlo os dias, eu controlo os meses, eu controlo os anos, e o que eu prometi está de pé, o que eu falei que eu vou fazer, eu vou fazer. O tempo passa, mas não anula o que Deus fala. O tempo passa, mas não anula o que Deus promete. O tempo passa, mas não anula o que Deus falou. E Deus te trouxe aqui essa noite para dizer: tenha paciência na tribulação. Deus te trouxe aqui essa noite para dizer: espere mais um pouco. Sabe por quê? Porque os que esperam pelo Senhor renovarão suas forças, subirão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo. Esse homem tinha uma séria decepção com o tempo. Só que a decepção desse homem não era só com o tempo. Você conheceu alguma esposa que ora anos pela vida do esposo? Um esposo que ora anos pela vida da esposa? Um pai que ora pelos filhos? Pessoas que estão há anos esperando uma cura, um milagre, uma porta, o cumprimento de uma promessa. Esse homem tinha um problema com o tempo, mas Jesus foi até ele conversar com ele. E eu descobri uma coisa: Jesus consegue te ouvir até quando ele não concorda com o que você fala. Jesus tem capacidade para te ouvir. Jesus faz para esse homem uma pergunta, pastor Edson, que não tem sentido. Esse homem está quantos anos doente, irmãos? Se você, a lógica humana, na lógica humana não tem, na de Jesus claro que tinha. Jesus perguntou para ele o quê? Queres ser? Não. Ele está na beira de um tanque onde todo mundo está esperando ser o quê? Curado. Aí Jesus pergunta para ele o quê? Queres ser? Qual deveria ser a resposta? Sim. Qual deveria ser a resposta? Quero. Qual deveria ser a resposta? Lógico. Mas ele respondeu isso? Porque o decepcionado não responde sim e nem não. O decepcionado explica. Ele não disse para Jesus: eu quero ser curado. E ele também não disse para Jesus: eu não quero ser curado. Ele olhou para Jesus com os olhos firmes e disse assim: não tem homem algum que me ajude. Se a primeira decepção desse homem era com o tempo, a segunda era com quem? Com os homens. Sabe o que esse camarada está dizendo para Jesus? Eu não acredito nas pessoas. Eu não acredito no meu semelhante. Todo mundo é mentiroso. Todo mundo é falso. Você conhece alguém assim? Não tem amigo. Quando você diz: ó, meu amigão, cuidado, não tem amigo não, hein? Seu amigo é Deus, hein? Você conhece alguém? Pode saber, é um decepcionado que está te falando isso. Quando alguém falar para você assim: olha, ninguém é teu amigo, ninguém te ama. Cuidado com isso aí, você não existe. A Bíblia diz que em todo tempo ama um amigo. E na angústia nasce um irmão. Como que não existe amigo? Não. Esse homem tinha uma decepção tão grande com os homens. Pega uma mulher decepcionada com relacionamento. Diz para ela: ô varoa abençoada, Jesus vai te preparar um Isaac. Você pode profetizar uma vitória na vida dela. Sabe o que ela vai te responder? Homem nenhum presta. Pega um crente decepcionado com a igreja, uma pessoa que está fora da igreja, que teve problema com a igreja, problema com o crente, convida ele para um culto. Ele vai dizer: eu não quero. Igreja não presta. Os crentes não prestam. Pastor não presta. Eu não gosto de igreja. Eu sou decepcionado com crente. Crente é tudo falso. Crente é tudo mentiroso. Pega uma pessoa decepcionada com família. Pega uma pessoa decepcionada com amigo. Você chega para ele e diz: olha, meu amigo. Ele falou: não, rapaz, confia não. Eu confiei em um, fui traído. Eu confiei em um que comia na mesa da minha casa e me traiu. Não existe amigo não, cara. Teu amigo é Deus. Esse homem era tão decepcionado com os homens, mas tão decepcionado com os homens, que ele pegou todo mundo e colocou como se fosse farinha do mesmo saco.
Ele englobou todo mundo, pegou os falsos, os verdadeiros, os traidores, os amigos, os que amam, os que odeiam, e colocou tudo junto. E isso não é verdade. E sabe qual é o problema de quem tem decepção com os homens? Diga para o teu irmão assim: é porque você ainda não foi para o céu, irmão. Diga para ele: você não mora com os anjos. Diga para ele: você vive com os homens. Como que você vai viver numa terra com os homens, onde você desconfia de todo mundo? Não acredita em ninguém, não confia em ninguém, não entrega teu coração a ninguém. E às vezes você recebe um abraço de uma amiga que gosta de você. Oh, minha amiga, que saudade. Aí por você ser decepcionada, você diz: deve ser falsa igual a outra. Vai fazer comigo o que a outra fez. Deus prepara um relacionamento novo. Sabe o que a pessoa faz? Lembra do passado, do outro. Deus prepara uma situação nova, uma oportunidade nova, Ele lembra da outra situação, e Ele sempre traz à tona. Esse homem era terrivelmente decepcionado com os homens. Mas esta noite, eu até quero que você levante as suas mãos. Jesus vai ir onde nem as terapias vão. Jesus vai entrar onde nem os remédios entram. Jesus vai ir onde as falas não vão, onde as conversas não vão, ainda que por mais sadias não alcançam. Jesus vai entrar no âmago da alma de alguém. E Jesus te trouxe aqui essa noite para te dizer: eu vou te curar das tuas decepções, eu vou curar as feridas da sua alma, eu vou curar as feridas do seu coração. Você acredita que Jesus faz isso? Dê glórias ao nome dele essa noite, porque Jesus vai sarar as feridas da alma de alguém aqui. Gente decepcionada com família, com casamento, com igreja, com vida espiritual, com a sua vida profissional, com tudo. Mas eu descobri um texto na Bíblia, e esse texto, pastor Cristian, mexeu muito comigo. Porque José teve a sua túnica manchada pelos seus irmãos, foi jogado numa cova pelos seus irmãos, foi vendido pelos seus irmãos, foi caluniado pela mulher de Potifar, foi preso. José passou um processo terrível na vida, e isso criou muitas feridas em José. Mas a Bíblia vai dizer que quando José vai governar o Egito, José tem 2 filhos. Quantos filhos? Primeiro filho de José, diga comigo, Manassés. Você sabe o que quer dizer a palavra Manassés? A palavra Manassés quer dizer: Deus me fez esquecer. Você pode repetir isso? Não, diga mais forte. O segundo filho dele se chamava Efraim. Efraim quer dizer: Deus me fez crescer. O que Efraim quer dizer? Quem entendeu até aqui diz amém. Pastor, por que muitas coisas não estão acontecendo na minha vida? Porque você quer gerar primeiro Efraim antes de gerar Manassés. Você quer crescer sem esquecer. Você quer prosperar sem esquecer. Você quer enriquecer sem esquecer. Você quer entrar num relacionamento novo sem esquecer. Me ajude a pregar, diga para o teu irmão assim: Deus nunca te fará crescer sem antes te fazer esquecer. Sabe o que Deus vai fazer esta noite pelo poder da sua palavra? Ele vai fazer você gerar Manassés. Levanta comigo as suas 2 mãos aos céus, porque o que eu vou dizer aqui é profético. Sabe o que vai acontecer quando alguém perguntar: como que você ainda vive com essa família? O que você está fazendo com esse homem? O que você está fazendo dentro desta casa? Sabe qual será a tua resposta? Deus me fez esquecer. Você está na igreja de novo, é crente de novo, está cantando de novo, está no altar de novo, está pregando de novo, está cantando de novo, está ceando de novo, está congregando de novo. O que aconteceu? Deus me fez esquecer. Está em novo relacionamento, começou a vida, está feliz, está sorrindo. O que aconteceu? Deus me fez esquecer. Agora, sabe o que eu acho lindo nesse texto? Isso aqui é muito tremendo, irmãos. A Bíblia é muito linda. José não disse: eu esqueci. Por quê, pastor? Porque tem ferida que é tão profunda que sozinho você não esquece. Sabe por que José disse: Deus me fez esquecer? José disse: sozinho eu não conseguiria perdoar eles.
mas Deus me ajudou. Sozinho, pastor, eu não esqueceria. Essa mágoa é muito profunda. Eu fui traído, eu fui vendido, eu fui humilhado. O senhor não sabe o que aconteceu comigo. É muito difícil perdoar essa pessoa. É muito difícil esquecer dessa situação. Mas Deus é poderoso para gerar um Manassés dentro de você. Pastor, e por que eu preciso gerar Manassés? Porque já tem um Efraim preparado. Pastor, por que eu preciso gerar Manassés? Porque Deus não vai prosperar gente odiosa, vingativa, com coração cheio de mágoa. Sabe para quê? Porque o que o vingativo que não gerou Manassés está dizendo? Quando Deus me exaltar, ela vai ver. Quando Deus me levantar, eles vão ver. Quando Deus me levantar e me pôr no palco, eles vão estar no meio da plateia. Quando Deus me levantar, eles vão ver. Não. Deus não vai te exaltar para isso. Pastor, e Deus vai me exaltar para quê? Se o teu inimigo tiver fome, dá ele de comer. E se ele tiver sede, dá ele de beber. Fazendo assim, amontoará brasa viva sobre a tua cabeça. Deus não vai te exaltar para mostrar para o outro. Não. Escute o que eu vou te dizer aqui. Quando Jó perdeu tudo, Jó foi atingido, diga comigo, na família, na finança e na saúde. Vamos lá bem forte? As três estruturas da vida de um homem: família, finança, saúde. O Jó foi atingido nas três. Ele foi massacrado por três homens. Massacrado. Jó precisava de um abraço. Jó precisava, pastor Cristian, de uma palavra de ânimo. Jó precisava de uma palavra de conforto. Mas eles foram lá e bateram. O dia que eles foram embora, eles foram para o culto. Quando eles chegaram no culto deles para oferecer o culto, Deus disse: não aceito. Eu não aceito a oferta de vocês. Eu condiciono a bênção de vocês a Jó. Eu só escuto a oração de vocês. Eu só recebo o sacrifício de vocês se Jó orar por vocês. Quem massacrou Jó, Deus pegou a bênção deles e pôs na mão de quem? De Jó. Aí eles vão lá no monturo onde Jó está e diz: Jó, Deus não aceitou a nossa oração. Nós te batemos, te massacramos, te ofendemos, e agora nós precisamos que você ore por nós. A Bíblia diz que Jó levantou as mãos e começou a orar. Capítulo 42, versículo 10. Quando foi que Deus mudou o cativeiro de Jó? Quando ele orava. Por quem, pastor? Por quem massacrou ele. Deus está dizendo: não venha. Olha, irmão, não faça a oração. Tem oração que parece mais uma macumba. Mata o fulano, aleja o ciclano, cobra do fulano. Deus está dizendo: não te chamei para isso não. Se eu condicionar a bênção de alguém a você, não segura a bênção dele não. Se eu condicionar a vitória de alguém na tua mão, mostra para ele que você é diferente dele. Mostra que eu te curei. Mostra que eu te sarei. Mostra que Manassés nasceu. Mostra que você não tem mais ódio no coração, não tem mais raiva. Se você pode levantar suas duas mãos. Quem acredita que Manassés está sendo gerado aqui hoje? Então levante bem alto as suas mãos que eu vou profetizar. Quando o casal discutir, nunca mais você vai lançar no rosto coisa que aconteceu há 10 anos atrás. Nunca mais você vai ficar lembrando. Porque quando alguém te perguntar, você vai dizer: Deus me fez esquecer. Você pode gritar isso? Deus me fez esquecer? Mais uma vez. Diga para o teu irmão: se Deus te fizer esquecer, você está pronto para crescer. Deus vai te sarar. Deus vai te limpar do ódio, da mágoa, das tristezas, dos rancores, das amarguras. Esse homem tinha uma decepção profunda com os homens, mas agora o nível de decepção dele cresce. E algumas pessoas agora vão tomar até um susto com o que eu vou dizer. Ele diz para Jesus assim: nenhum homem me ajuda quando a água é agitada. Quando a água é... Quem agitava a água? Quem agitava a água? Quem enviava o anjo? Quem enviava o anjo? Então tá.
Agora a decepção desse homem não é só com o tempo e nem só com os homens, é com quem? Com Deus. Esse homem estava dizendo para Jesus: tem 38 anos que eu vejo Deus só agitar. Pastor, não aguento mais palavra profética. Receba, levanta a mão, Deus está fazendo. Deus, pastor, onde estava Deus quando eu orei e Ele deixou minha mãe morrer? Onde estava Deus naquele dia que eu estava triste e não apareceu o consolo? Você sabe como você descobre que uma pessoa está decepcionada com Deus? Quando ele começa a associar as catástrofes, as coisas ruins que acontecem na vida a Deus. Onde está Deus, pastor? O que uma criança fez para ser cancerosa? Por que Deus deixa? O pedófilo vivo ou a criança doente? Pastor, é muita gente sofrendo. Por que Deus não salva um? Não ajuda o outro? Porque Deus não age por dó, Deus age por busca. Escuta o que eu vou te dizer aqui essa noite. Eu vou te dar 2 exemplos na Bíblia de homens que se decepcionaram com Deus. Só 2. Pastor, é certo decepcionar com Deus? Não, totalmente errado. E é por isso que Jesus queria curar aquele homem. Deus chama Jeremias no capítulo 1 e diz assim: Jeremias, eu te chamei. Imagina Deus falando com você: eu te chamei. Talvez você diria: amém, glória a Deus, eu recebo, estou aqui. Sabe o que Jeremias diz para Deus? Muito obrigado, não quero. Não quero, só pode chamar outra pessoa. Não é no meu plano, eu não tenho perfil para isso, eu não quero, eu não sei falar. Muito obrigado, pode chamar outro, eu não quero. Não, Jeremias, eu te escolhi hoje não, pai. Eu te escolhi no ventre da sua mãe. Eu te santifiquei. Eu te dei as nações por profeta. E tal. E Deus convenceu Jeremias. Deus o quê, irmão? Não, pode dizer. Deus o quê? Aí, pastor Edson, quando Jeremias aceita, ele começa a apanhar no rosto, ser jogado em poço, ser amarrado em tronco, falar e ninguém acreditar. Aí sabe o que Jeremias faz? Jeremias diz assim para Deus. Está na Bíblia, capítulo 20, versículo 9. Vou até ler, para mim não inverter aqui. Vamos lá. Jeremias 29. Vamos ver se é isso mesmo. Versículo 7. Capítulo 20, versículo 7. Está escrito aí, ó. Está na tua Bíblia e na minha. Ó Senhor, Tu me iludiste, e iludido eu fiquei. Jeremias está falando com quem? Não, está com medo, irmão? Jeremias está falando com quem? O Senhor, em Deus. No capítulo 1 apareceu com aquele monte de promessa, falando aquele monte de coisa. O Senhor me iludiu, e eu fiquei iludido. Aí sabe o que Jeremias fez? Jeremias fez o que muitos de nós já fizemos. Então disse eu: não falarei mais no seu nome. Arrume outro pregador, arrume outro crente para dar glória, arrume outro crente para dar oferta e dízimo, arruma outro crente para ir para a igreja. O Senhor perdeu um crente, o Senhor me iludiu, eu estou chateado com o Senhor. Quando Jeremias disse: não falarei mais no seu nome, o verso abaixo diz: mas isso foi como fogo dentro dos meus ossos, e eu não pude resistir. Ou seja, ele teve que falar. Eu quero que você levante as mãos, porque o que eu vou dizer é uma profecia. Pastor, por que um fogo ardeu dentro de Jeremias? Porque o teu chamado é maior do que a tua revolta. Não, segure as mãos levantadas. O teu chamado é maior do que a tua decepção. Você pode dizer: nunca mais canto, nunca mais prego, nunca mais vou à igreja, mas você vai ter que vir, porque um fogo vai arder dentro de você, e você não vai poder resistir. Você disse que nunca mais vinha na igreja, está aqui. Você disse que nunca mais cantava, está cantando. Você disse: nunca mais eu vou, está indo. Sabe por quê? Porque tem uma chamada que arde dentro dos teus ossos, e você não pode resistir. Não pode. Vou te falar de um outro homem na Bíblia. Muitos homens na Bíblia. Muitos homens na Bíblia. Moisés ficou tão chateado com Deus que ele pediu a Deus para apagar o nome dele do livro. Mas eu quero falar só de mais um para mim, para o final da mensagem. Asaf. Você sabia que os Salmos é o hinário de Israel? Imagina no hinário de Israel o hino de número 73 começando com um crente, com um salmista. O que o salmista faz? Salmodia.
louva, canta. Sim ou não? Louvores a Deus. Você vai lendo o Salmo, são palavras que exaltam a Deus, que glorificam a Deus, que enaltecem a Deus. Sabe como que o Salmo 73 começa? Quase me desviei. Espera aí, gente. Que? Quase me desviei. O salmista está dizendo, eu quase me desviei. Por que, salmista? Você quase se desviou. Ele diz assim, eu não entendo Deus. Os ímpios estão prosperando. Estão com os olhos cheios de gordura. Quem blasfema de Deus, quem não crê em Deus, quem não acredita em Deus, parece que tem uma vida melhor que a minha. E eu que vivo na casa de Deus, sou afligido todas as manhãs. Eu não consigo entender, esse é o pagamento que Deus me dá. Então quer dizer que eu canto para Deus, eu louvo para Deus e Deus me aflige. Então quer dizer que o ímpio que não gosta de Deus sorri, e eu que sou crente tenho que chorar. Eu não consigo entender Deus. Em vão eu lavei minhas mãos na inocência. Para que eu fui ser levita? Para que eu fui ser salmista? Para que eu fui cantar? Para que eu fui aceitar o chamado? Mas como arde um fogo nos ossos, como queimou em Jeremias, no verso 17, mesmo com pirraça, mesmo com o coração amargurado, mesmo triste, mesmo chateado, mesmo com a cara fechada, mesmo no último banco, mesmo dizendo, hoje eu não dou glória, hoje eu não levanto, hoje eu não levanto a mão, hoje eu estou chateado, hoje eu não quero saber de conversa, hoje eu não quero ouvir. A Bíblia diz no verso 17, até que entrei no santuário de Deus. Você acredita que você está com um pensamento, mas quando você entra no santuário de Deus, ele muda? Você vem com uma coisa no coração certa, amanhã eu vou fazer. Às vezes o culto muda a decisão que você ia tomar amanhã. Quando ele entrou no santuário, Deus revelou para ele. Levanta suas mãos aos céus. Quando Deus revela para ele, pastor Cristo, ele diz, eu estava como um animal embrutecido. Eu não devia ter pensado isso de Deus. Porque os ímpios escorregarão para a perdição, mas eu serei recebido na glória. Deus essa noite te trouxe aqui para dizer, longe de mim praticar a injustiça. A base do meu trono é justiça e equidade. Deus não mente, Deus não ilude, Deus não engana, Deus não fala que vai fazer e não vai fazer. Se você está decepcionado com Deus, é um tumor que precisa sair de dentro de você, porque a Bíblia diz, provai e vede o Senhor. Andarabashuri mikandaraia. O Senhor é bom. Tem gente conseguindo ver maldade em Deus, ver injustiça em Deus, ver covardia em Deus. Mas agora, esse homem está decepcionado, diga comigo, com o tempo, com os homens, com Deus. Mas Jesus está ouvindo ele. Jesus não está concordando com nada, mas está ouvindo. É igual quando você faz aquela oração maluca sua. Jesus, se o Senhor não fazer, eu vou sair de casa, eu vou chutar tudo para cima, eu vou entregar, eu não vou ser... Jesus. Aí Satanás acusa você que está lá, a tua serva está dizendo que vai largar. Não vai largar nada não, está chateado. Daqui a pouco ela até cantando de novo. Eu conheço minha filha. Jesus está lá te ouvindo, ele não está concordando com nada. E Jesus está escutando o homem. Aí o homem fala para Jesus assim, e quando eu vou, diga comigo assim bem alto, e quando eu vou, passa um na minha frente. Você pode repetir isso? E quando eu vou, a decepção desse homem agora não é com o tempo, nem com os homens e nem só com Deus. A decepção dele é com quem? Com ele. Esse homem está dizendo para Jesus, olha Jesus, sempre que eu vou, passa um na minha. Você vai encontrar algum filho de Deus dizendo assim, eu tenho sorte não, pastor. Tenho não. Na minha vez dá errado. Está tudo indo, a fila está andando, na minha vez o sistema cai. Pastor, não dá para entender, pastor. Eu vejo acontecer na vida das pessoas. Eu vejo as pessoas prosperando, eu vejo a porta abrindo para as pessoas. Aí a pessoa começa a ter um complexo. E ele não consegue ver em si mesmo um vitorioso, ele consegue ver a visão dos 10 espias de Israel. Quando ele olha para a terra que mana leite e mel, ele diz, que terra linda,
uvas maravilhosas, 2 homens para carregar um cacho de uva. Que terra linda, que terra com água, com promessa, com a bênção de Deus. Ah, mas a gente não pode herdar essa terra. Por quê? Porque os homens são gigantes e nós somos como gafanhotos. Quem sou eu para lutar com um gigante desse? Quem sou eu para entrar numa porta dessa? Quem sou eu para morar numa casa dessa, pastor? Quem sou eu para ter um carro desse, pastor? Pastor, quem sou eu para ser alguma coisa? Eu não sei falar. Porque tem gente que confunde complexo com humildade. Tem gente que não é humilde não, é mulher complexada. E ele não consegue ver a bênção de Deus na vida dele. Ele não consegue se ver um vencedor. Mas Deus hoje vai colocar em você a coragem que Ele deu a Calebe. Levanta comigo as suas 2 mãos aos céus. Sabe o que Calebe disse? Subamos e possuamos a terra, porque o Senhor nos prometeu. Agora eu quero que você me ajude a pregar antes de baixar a mão. E diga para 2 irmãos assim: o gigante pode estar na terra, mas a escritura está no seu nome. Diga para ele para ver se ele toma coragem. O gigante está morando lá, mas a escritura está no seu nome. E Deus está dizendo: seja valente e parte para cima, porque eu sou contigo. Comigo você salta as muralhas. Comigo você vence as batalhas. Comigo você passa pelo meio de um batalhão e não é afligido. Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Quantos acreditam que são mais que vitoriosos em Cristo Jesus? Dê glórias a Deus. Decepcionado com o tempo, decepcionado com os homens, decepcionado com Deus, decepcionado consigo mesmo. Parece que esse homem nem é doente mais, irmão. Parece que a doença dele sumiu, de tanto problema que ele tem. Quando Jesus cura esse homem por dentro, Jesus ouve ele, ele se alivia, ele joga para fora tudo que está dentro. Jesus diz assim: agora eu vou curar o físico. Terminou, meu filho, de falar? Terminei. Está aliviado? Estou aliviado. Está pronto. Levanta. Pega a sua cama. Aí levanta, pega a cama. Quando ele dá alguns passos, um fariseu, irmão, o fariseu era o bicho mais endemoniado que tinha nesse mundo. Ignorante, bruto, ofensivo. Oh! Que negócio é esse, rapaz, de carregar a cama? Hoje é sábado. Se Manassés não tivesse nascido, sabe o que ele ia dizer? Ô filho do cão, eu estava lá no tanque, você nunca me ajudou. Agora que eu estou curado, você quer me perturbar? Rapaz, você é um endemoniado. Eu estava lá no tanque, você nunca foi me carregar. Agora que eu estou na bênção? Não, mas ele estava curado. E quem está curado não responde assim. Por que você está carregando a cama se hoje é sábado? Ele diz: rapaz, eu era um homem decepcionado, frustrado, triste. Mas eu recebi uma visita hoje. Eu recebi a visita de um homem lá no tanque. Ele teve paciência de me ouvir. Eu nunca conheci uma pessoa que me entendesse tanto e me conhecesse tanto como aquele homem. Aquele homem tirou um fardo que estava dentro da minha alma. E ele mesmo disse para mim: pega a cama e anda. Então a culpa de estar carregando a cama não é minha, é daquele homem. Você vai estar tão curado que alguém vai dizer: oh, por que? Você vai dizer: não, foi Deus. Foi Jesus. Você vai deixar de ser amargo, de ser azedo, de ser brigão. Aí aquele homem sai. Versículo 14, é aqui que eu queria chegar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo. Voltando no versículo 1, havia em Jerusalém uma festa. O que havia em Jerusalém? Entre os judeus, era uma festa religiosa. Festa religiosa acontece onde? No templo. Então aquele homem estava na festa. Onde ele estava? Na festa. Então de manhã Jesus encontrou com ele no tanque. E de tarde? Diga para o teu irmão assim: sabe por quê? Porque sua história não termina no tanque. Sua história não. A sua história termina na festa. Jesus está dizendo: eu sei há quanto tempo você vem chorando, você vem sofrendo, o que você tem passado em todas as áreas da tua vida. Mas eu preparei uma festa. Eu preparei um tempo de refrigério. Só quem acredita que existe uma festa, fique de pé comigo, fique de pé.
Vê se teu irmão acredita. Diga para ele assim: lá na festa a gente se encontra. Eu vou te ver lá. Eu sei que tem alguém com vontade até de chorar, porque eu também estou. Diga para esse irmão que está do teu lado, diga para ele assim: depois de tanto tempo de tanque, você merece uma festa, irmão. Você merece uma festa. Depois de tanto tempo pedindo, você merece uma resposta. Depois de tanto tempo clamando, você merece viver um tempo de refrigério. Diga comigo bem alto: a história não termina no tanque. Agora bate no peito e diga: a minha história não termina no tanque. Pastor, por que Jesus primeiro tem que me curar por dentro? Para você não chegar na festa arrumando confusão. Para você não chegar na festa esnobando as pessoas. Para você não chegar na festa soberbo. Para você não chegar na festa e pisar em alguém. Alguém vai te ver na festa feliz. E quando alguém diz: ei, desconta, vinga, você vai dizer: não, eu estou vindo do tanque, eu sei o que eu passei para chegar aqui. Eu sou uma pessoa recuperada por Deus. Eu estava ferido, machucado, decepcionado, arrasado, mas recebi a visita de um homem que mudou a minha vida. Já vou orar com vocês agora. Olha o que aconteceu, pastor Edson. Jesus disse assim para aquele homem, na festa. Onde? Está escrito na Bíblia, versículo 14. E disse Jesus para aquele homem: não tornes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Pastor, por que Jesus não falou com ele no tanque? Porque se Jesus falasse com ele no tanque sobre pecado, ele não ia entender. Ele estava com raiva de Deus. Ele estava com raiva dos homens. Ele estava com raiva do templo. E por que Jesus tratou do pecado no templo? Porque tem coisa que Jesus não fala na festa, Jesus só fala no templo. E é por isso que Jesus te trouxe no templo hoje. Porque tem gente que entrou no templo, mas está sem congregar, ainda não entregou a vida a Cristo. Está aqui porque alguém chamou, está aqui porque alguém convidou, está aqui porque Deus trouxe. Mas hoje Jesus vai fazer uma obra. Quem crê que Jesus vai fazer uma obra? Levante as suas mãos aos céus. Feche os teus olhos, 1 minuto só. Você vai pedir para Deus Manassés ser gerado dentro de você. Porque pela palavra eu profetizo isso. Tem um Efraim preparado. Deus vai te fazer crescer na terra da sua aflição. Mas Deus precisa levantar gente curada, gente sadia, sem rancor, sem ódio, sem raiva. Quando as pessoas olhar para você, a sua resposta sempre vai ser esta: Deus me fez esquecer. Pai, em nome de Jesus, nenhuma raiz de amargura, nem ódio e nem rancor tem lugar para ficar dentro de nós. Nós queremos gerar o nosso Manassés esta noite. Queremos sair daqui curados como igreja, como família, como pai, como mãe, como profissional. Senhor, nós queremos sair daqui hoje sem decepção. Nós queremos sair daqui preparados para ir para uma festa. Porque hoje talvez Jesus fez uma visita no tanque, mas daqui a pouco você vai estar mandando o teu testemunho para esse altar para ser contado. Talvez dentro de poucos dias a sua bênção vai estar sendo anunciada aqui. Porque Jesus está dizendo: não adianta eu resolver os problemas que estão externos, se primeiro eu não resolver os problemas internos. Eu estou mexendo dentro de alguém hoje. E eu quero fazer um apelo enquanto você me ouve. Você não deveria nem esperar que eu insistisse. Você que está afastado do Evangelho, você que ainda não entregou tua vida a Cristo, você que está parado, sem congregar, não interessa o que você passou, ou o processo que você passou. Jesus visitou hoje a sua vida, para te curar por dentro. Jesus te quer no altar.
Jesus te quer no corpo. Jesus te quer no braseiro. Jesus te quer ceando, congregando, frutificando. E esta noite você não caiu aqui de paraquedas. Foi a noite que Jesus escolheu para ter uma conversa com você. Adquira o seu Planner 365. Mapa bíblico para a leitura da Bíblia em um ano. Condição especial de lançamento, apenas R$ 19,90. Seja um mantenedor do nosso canal. Link na descrição.